Pode sentar no teu lugar aí. Abrir a tua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 2. Abra aí, mas antes de ler quero te fazer umas perguntas para você me responder pra gente. João 2. Ok. João 2, todo mundo achou, amém? Mas olha, antes da gente ler, eu queria te fazer umas perguntas. Eu estou falando para família, não é? Para casais, para lares. Eu queria saber quem aqui, assim como eu, quando fui casar, tinha muita dúvida de como seria meu futuro, muita dúvida. Quem tinha dúvida se ia dar certo, se eu ia ser mais feliz ou menos feliz? Todo mundo, né? Quem quando casou tinha menos dinheiro do que queria ter? Alguém aqui tinha mais dinheiro? Me fala aí para eu colar em você, pegar um autógrafo, tirar uma foto junto, ficar do teu lado, porque... Sabe, mas eu queria fazer essas perguntas para dizer uma coisa: teu casamento ou teu começo de história foi muito normal. É comum. Eu sinceramente não esperava que ninguém ou poucas pessoas respondessem uma coisa diferente. Porque eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus é o único Deus poderoso para pegar uma coisa normal e transformar em uma coisa poderosa. E ontem, quarta-feira, terça-feira, algum dia da semana que eu estava preparando esse esboço, eu dei até um tema à minha ministração. Às vezes a gente tem que ficar pensando depois para pôr no site, mas às vezes nasce já de partida. E eu tenho um tema para essa ministração, e é a história de João 2. Deus quer transformar o seu casamento da água para o vinho. Quer coisa mais normal do que água? Não é? Qual a diferença da água cara para água barata? Zero. A história de provar que a água é boa é a água não ter gosto. Se não ter gosto... por falar em água, aí ó. Água. Se a água é boa porque ela não tem gosto. Ela é extremamente comum. Ela talvez é como a história de todos os nossos casamentos, mas Deus quer pegar teu casamento comum como a água e transformar no vinho mais saboroso que a palavra de Deus traz pra gente nessa história de João 2, a partir do versículo 1. Você pode ler comigo? João 2, a partir do 1 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra. Repita comigo: 6 potes. Do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e o encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Que Deus nos abençoe. Amém? Olha, eu já usei essa palavra em alguns casamentos que eu já fiz, porque ela tem um símbolo, uma simbologia muito especial para a gente. Eu sou um apaixonado por casamento, porque eu acho que você, como crente,
deveria ser uma pessoa que ama a família. Deus ama a família, Deus instituiu a família. Deus instituiu para que, literalmente, macho e fêmea se unissem, se amassem, procriassem, e assim a gente vai fazendo a espécie perpetuar, e a gente vai adorando a Deus, a gente vai glorificando. Eu ouso dizer que não foi por acaso que Deus deixou para fazer o primeiro milagre dele num casamento. Eu acho que de tanto que Deus um dia queria que 2000 anos, sei lá quantos mil anos esse mundo vai existir desse jeito aqui, que a gente vai ficar lendo a Bíblia, depois de todo o tempo continuasse dizendo: Deus realizou um grande milagre no casamento, porque Deus ama a família. Não é por acaso que Deus deixou para mostrar o poder, revelar o poder do jeito que depois a gente viu tantas coisas num casamento. Essa história tem uma outra simbologia, que casamento mais a provisão de Deus, que é simbolizado pelo vinho, tem praticamente tudo o que eu e você precisamos para ter um casamento feliz. Eu estou pensando hoje de novo, sobre situações. Eu não sei porquê, eu vi no Facebook um casamento, e alguém que era da igreja comentou, até por isso que apareceu no meu Face, um casamento de 2 mulheres. E eu estava pensando justamente sobre isso. O que 2 mulheres querem quando casam? O mesmo que um homem ou uma mulher quer: ser feliz. Ninguém casa para, como a gente falou aqui, para ficar preocupado, para viver em maiores dificuldades. Casa para ser feliz. O problema, a diferença minha dessas mulheres da foto, é que eu deixei Deus guiar a minha felicidade. Talvez elas não tenham deixado Deus guiar a felicidade. Elas estão procurando a felicidade nelas mesmas. E nunca vai achar uma felicidade, porque a gente só acha alegria no Deus a quem a gente serve. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da presença de Deus no nosso casamento e da provisão de Deus. Essa história deveria ser declarada em todos os casamentos. Ter a presença de Deus e ter a provisão de Deus é o que você precisamos para que nosso casamento seja tão maravilhoso como esse vinho servido na festa, que começou de uma forma tão normal. Se o seu casamento começou ou nem começou ainda de uma forma normal, entrega na mão de Deus, que Deus transforma de forma milagrosa em nome de Jesus. É assim que vai ser nas nossas vidas, se não foi. É assim que vai ser na vida de quem está aqui. Por exemplo, casal de compromissados noivos ali, que vão casar em 2018. Tem que ser assim. Eu não tenho que me preocupar em eu preciso ter muito dinheiro para o meu casamento ser muito especial. Eu tenho que ter todas as certezas daquilo que eu sinto. Eu já contei isso várias vezes. Eu tinha uma dúvida muito grande quando eu fui casar. Eu tinha 22 anos quando eu casei. Eu sou um homem que gosta muito de comer. E com 22 anos eu gostava muito mais de comer. E qual que era uma das maiores... Eu não me preocupava se eu ia ter dinheiro para pagar as contas, porque eu não tinha dinheiro mesmo. Então eu me preocupava em fazer menos contas, porque isso... Eu não me preocupava em ter saudade da minha mãe. Não, zero. Eu me preocupava se Priscila sabia cozinhar. É verdade. Naquela época, eu casei em 2001, né? Não tinha compromisso, então nós namoramos 2 anos e 1 dia, para ser exatos. Em 2 anos e 1 dia eu nunca vi Priscila cozinhar nada. Então imagina a minha apreensão de casar com Priscila e ter a maior decepção da minha vida. Eu ficava literalmente arrumando um esquema para passo na casa da minha mãe, dou aquela forrada, e aí eu vou para casa. Se a comida dela for ruim, eu já estou no meio do caminho, o copo meio cheio ali, como um negocinho e com jeitinho. Essa era a minha preocupação. Mas eu não precisava que Priscila soubesse cozinhar, o melhor cozinheira do mundo, para que eu fosse feliz.
Eu posso casar na normalidade, eu posso casar, eu posso começar minha história com algumas incertezas. Eu só preciso entregar para Deus, para que Deus faça grandes coisas na minha vida e na minha história. Para fechar um parênteses, Priscila é talvez a melhor cozinheira do mundo, Masterchef. A primeira vez que ela fez, e aí eu já chamei os amigos para comer o feijão dela, porque era muito bom. Porque um bom cozinheiro começa no arroz e feijão, né? Tem gente que inventa muito, arroz é básico pra gente, tem que fazer um arrozinho bom. E aí o arroz e feijão dela era assim. E mesmo assim, Deus tem feito grandes coisas na minha história, como quer fazer na sua, em nome de Jesus. Agora, como não pode ser diferente, para que Deus cumpra aquilo que Ele pode cumprir, eu e você não podemos estragar. Quando eu estava preparando isso aqui de novo, eu fui procurar o que significa ser. Eu não gostava de gramática quando eu estudava. Eu acho, ainda bem que a Marília não está aqui, nem a apóstola, a gente pode falar mal, né? Está gravando? Falar mal de professoras de português. Porque eu achava muito complexo. Então, o que significa ser? Ser, o CSE, é uma conjunção subordinativa condicional. É uma coisa que gruda uma palavra a outra, colocando uma condição no meio. A Bíblia é um monte de ses. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você tiver isso. E há um monte de ses na Bíblia que fizeram com que homens e mulheres e casas perdessem grandes coisas que Deus queria colocar na vida dessas pessoas. Pessoas deixaram de ser grandes homens de Deus porque Deus disse: você será um grande homem se você confiar por todos os dias na minha vida. Reis deixaram de ter os seus reinados porque a Bíblia dizia: se você me servir fielmente, você terá um reinado para sempre. Se você me amar, se você não pecar, se você não procurar mulher em outro lugar, há um monte de ses na nossa vida. Deus vai fazer grandes coisas se eu e você não estragarmos o que Deus quer fazer. E eu quero te ensinar pelo menos duas coisas que você tem que fazer para que Deus transforme o teu casamento da água para o vinho. Eu não sei se você já tem vivido um grande casamento na tua história, se seu casamento já tem sido grande, mas ainda que tenha sido grande, Deus quer fazer algo ainda melhor. Porque se, diferente da água que não tem gosto de absolutamente nada, o vinho é uma bebida extremamente valorizada no mundo, não é? Muito valorizada. Eu não manjo nada, não enche nada, com um monte de jeitos diferentes, formas, uvas e lugares e países que transformam aquela bebida de uma raridade enorme. Olha, se Deus pode fazer, se Deus fez aquilo com um vinho, o que Deus não quer fazer no teu casamento? Se Deus mostrou o poder dele naquele casamento de uma pessoa que talvez a gente nem conhecesse, a gente nem sabe se é filho dele, o que Deus quer fazer no teu casamento, que você e a tua esposa, teu esposo, vocês são filhos de Deus. Deus tem prazer em abençoar teus filhos, e nós estamos aqui nessa noite. Se nós não errarmos em duas coisas, Deus vai fazer isso na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa, você consegue correndinho aí, abrir em Marcos 2? Marcos 2, achei que o Lucas ia estragar meu texto aqui, já pensou? Eu jogava uma coisa dali, ó. Marcos 2, 2. Marcos 2, 22 diz o seguinte: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado para o seu casamento ser transformado da água para o vinho:
você tem que usar equipamentos corretos. É óbvio. Se você pôr a sua água que vai ser transformada num vinho em um odre velho, em um saco de couro velho, o que vai acontecer? Vai estourar. Você não vinho na tua história, você não terá o melhor casamento na tua história se você usar o equipamento errado. Tem gente que não tem o que deveria ter porque usa ferramentas erradas. Eu sou uma negação para qualquer serviço doméstico. Zero à esquerda, vários zeros. Eu sou muito ruim, de verdade. E quando eu era menorzinho, que eu morava com meu pai me obrigava a fazer umas coisas, né? E meu pai sempre me dizia: se você não usar a ferramenta correta, você vai ter muito mais dificuldade para fazer as coisas. Eu, ruim, usando a ferramenta errada, imagina o que saía. É uma lição que meu pai me ensinava desde que eu era pequeno. Eu ensino para minhas filhas: usa a faca certa para cortar o pão, usa a faca certa para buscar o fundo do requeijão, do copo, não é? Se ela for pontuda, você vai ter até isso. Para tirar o requeijão do final do copo, você vai ter dificuldade. Gente, se no nosso casamento nós usarmos ferramentas erradas, nós não vamos colher o vinho novo que Deus quer derramar nas nossas vidas. Não vamos. Nós precisamos disso. Não precisa ter especial, mas você tem que fazer da forma correta. Você precisa usar a ferramenta correta. Você, marido, você, esposa, precisa usar a ferramenta correta. Olha que coisa. Se você usar um odre errado, ao invés de você provar do melhor vinho na sua vida, você vai ficar enxugando o chão por todo o seu casamento. Não é? Tá lá. Pôs a água no odre, agora vamos esperar Deus fazer o milagre e transformar essa água num vinho. Usou a ferramenta errada, estoura, e você vai ficar enxugando o chão pelo resto da sua vida. Não tem coisa mais inútil. Existe uma expressão que o mundo usa que se chama enxugar gelo, não é? O que é enxugar gelo? Você vai enxugando um negócio que vai derreter e nunca tem fim. Porque você vai ficar lutando contra uma força até da natureza, da física, enxugar. Agora, se você colocar a tua vida, o teu casamento e usar ferramentas corretas, ao invés de você viver bênção, você vai ter trabalho. Deus não quer te dar uma vida de trabalho, mas para isso, se você usar de forma correta o que tem que ser usado. O que é usar uma ferramenta correta no casamento? Olha, eu tenho um casamento, estou passando por uma dificuldade, eu tenho uma escolha. Ou eu vou buscar um conselho na Bíblia, que é a ferramenta correta, ou eu vou buscar um conselho num amigo meu, que é a ferramenta errada. Ora, eu tenho um casamento, ou vou ter amizade com pessoas corretas, ferramentas corretas, ou vou ter amizade ilícitas. E assim vai. Ora, eu tenho um casamento, ou vou trazer palavras benditas para minha esposa, ou vou declarar maldições para ela. Essa é a diferença de ferramentas corretas e ferramentas erradas. Cada coisa, cada característica, cada ação que Deus exigir de você num casamento, você tem uma escolha de fazer de forma assertiva ou de forma errada. E há recompensas para quem faz de forma certa e há trabalho para quem faz de forma errada.
Se você se envolver com pessoas erradas, se você buscar conselhos errados, se você fizer tudo que a palavra do Senhor diz de forma diferente, se você buscar conselhos, né, Tony, em coisas erradas, em deuses errados, você não vai ter a bênção de ver o teu casamento sendo transformado de forma milagrosa. Eu preciso dessa transformação no meu casamento de forma milagrosa, todo dia. Priscila precisa dessa transformação milagrosa no casamento dela, para me aguentar, para a gente ser feliz, não é? E eu ia falar que era para eu aguentar ela, aí eu tentei ser, e você me esculacha, né? A gente precisa disso. Agora, nós vivemos num mundo que nos dá a oportunidade, brota para a gente fazer o que é errado, é ou não é? É incrível que para fazer o certo é tão difícil, mas para fazer errado, aparece. O cara não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para ver os pedintes que a gente tem aí no mundo, não é? Nós tivemos uma experiência assim, o cara não tem dinheiro para absolutamente nada, mas sempre tem um amigo para dar bebida, para dar droga pro miserável que não tem dinheiro para nada, não é? Sempre. O cara não tem amizade nenhuma, aí ele está em crise na igreja, aparece um monte de amigo que saiu e tem motivo para falar mal, é ou não é? A hora que você põe um negócio lá estranho no Face, brota amigos que nunca te cumprimentaram na igreja para te trazer conselho. É sempre assim. Você está mal, você está em crise, sempre vem alguém para lhe trazer uma palavra de que está errado, isso aí está errado, vamos tirar a limpo essa história. Sempre assim. E tem uma explicação espiritual para isso, não é? A Bíblia não diz que o diabo anda ao nosso redor buscando uma forma de nos tragar. O diabo está aqui, ele está esperando uma oportunidade. Enquanto você não dá a oportunidade, ele não pode tocar na tua vida. Agora dá a oportunidade, começa a aparecer. Não é coincidência que a hora que você está mal, mais gente para te trazer para baixo. É que o diabo estava em redor esperando você estar mal para te trazer mais gente que está mal, para te levar para pior, e pior, e pior, e pior, e você se afundar na sua desgraça. Se você buscar coisas erradas, se você usar palavras erradas, se você usar situações erradas, Deus nunca vai conseguir transformar o teu casamento da água para o vinho. Numa história a gente vê a nossa história com Deus, ela copia muito das coisas da natureza, não é? Lucas veio aqui e disse que ninguém é obrigado a colher. Mas ninguém é obrigado a semear, mas todo mundo que semear vai colher. É assim, não é? As coisas nascem, ninguém é obrigado a ser feliz, ninguém é obrigado a ter um casamento abençoado, mas todo mundo que se colocar nas mãos de Deus, colocar a tua normalidade, a tua água dentro das mãos de Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas, porque colher vinho é a colheita da semeadura, que é a água. Olha que coisa. Eu confesso que eu fiquei extremamente impactado quando eu estava pensando, estava estudando essa palavra. Eu falei para vocês que eu usei essa palavra no casamento, mas eu usei de uma forma totalmente diferente. Eu usei o texto e dei uma palavra até que casamento a gente tem que evangelizar também, né? Então esse texto é legal porque os noivos receberam um milagre, mas todos os convidados também receberam uma coisa maravilhosa. E eu usava isso no casamento, mas eu comecei a entender que nosso casamento pode ser algo que a gente põe uma coisa tão normal nas mãos de Deus e Deus devolve uma coisa tão maravilhosa. Que poder é esse? Mas a primeira coisa que você tem que aprender é usar
as ferramentas corretas para você não estragar o processo. Não seja... Deus te promete nessa noite, você vai colher o melhor vinho no seu casamento se você usar a ferramenta correta, o equipamento adequado para ver esse vinho novo nascer na tua vida, no teu casamento, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, você vai ver seu casamento ser transformado da água para o vinho se você esperar o tempo que tem que esperar. Aí eu fui estudar, né? Aí eu abri lá e disse assim, Google sabe tudo, não é? Hoje em dia nem aquela história de o importante não é saber quem sabe, até isso está perdendo a graça, né? Porque o Google sabe tudo, né? Então se você tem o Google, você conhece alguém que sabe tudo. Eu fui lá no Google e disse como fazer vinho. Pus lá no Google para ver todo o processo. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu já falei um pouco aqui. Depende da uva que você usa, vai sair uma coisa. Depende aonde você fermenta, vai sair um tipo de vinho. Depende aonde você estoca. Depende aonde o clima, a temperatura. Cada vinho lá tem uma característica específica. Agora, nenhum deles nasce do dia para o outro. O único vinho que nasceu do dia para o outro foi um vinho quando Deus fez um milagre. Mas nem todos os vinhos maravilhosos que o seu casamento nascerão de um milagre. Há vinho que você tem que produzir. Há coisas no seu casamento que você precisa produzir. Que você precisa plantar, que você precisa regar, que você precisa deixar o sol bater, que você precisa esperar o tempo passar para aí sim você colher. Se eu combinasse com o Lucas para ele dar uma palavra que eu pudesse usar aqui, a gente não ia falar tão direitinho. É isso. Eu planto hoje para colher lá na frente. Eu caso hoje, eu cuido da minha esposa para colher lá na frente. Tem que ser assim. Só que se eu não esperar o tempo chegar, eu vou beber uma água suja. Não é? Se aqueles homens tivessem entregado a água antes de Jesus falar, pode entregar, eles não beberiam vinho, eles beberiam água. Se você tomar um vinho antes de o vinho fermentar o tempo que precisa, você toma suco de uva, não é vinho. Não existe nenhum suco de uva na história que custe tanto como um vinho. Nenhum. Por mais caro que seja um suco de uva integral, que a gente gosta de beber, ele é centenas, talvez milhares de vezes menos do que alguns vinhos. Por quê? Porque há um tempo que precisa ser passado para que o processo seja completado. Quase rima, né? Não sei nem se o português está certo da frase que eu falei, mas dá quase uma rima. Se você tirar o vinho antes do tempo, ele não estará excelente. Para algumas coisas serem excelentes, você tem que esperar o tempo que precisa ser esperado. E o seu casamento será excelente se você não desistir antes do tempo. Eu procurei, mas eu não achei. Eu lembro que algum tempo atrás eu li uma coluna, e eu disse até para Priscila, eu procurei, mas eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas é de um jornalista, um colunista, você salvou, conhecido, um cara, um escritor não crente, um cara conhecido. E ele escreve sobre uma crônica a respeito do casamento. Ele disse, eu decidi tentar de novo o meu casamento. Porque ou eu tento de novo, ou eu começo de novo. Ou eu me dou mais uma chance, pego os erros que a gente passou no passado aí e tenta corrigir, ou eu começo do zero. E eu prefiro muito mais reconquistar o perdão, reconquistar a mulher que eu já conheço, do que começar um processo tudo de novo. Quantos casamentos são destruídos porque as pessoas não têm paciência em esperar?
Hoje o mundo é tão fácil, é tão descartável, que a gente quase em todos os instantes acha que é melhor jogar tudo fora e começar de novo do que tentar mais uma vez. Você está no celular, o aplicativo bloqueia, você desliga e liga de novo. O Facebook de vez em quando está lá, o Facebook parou. Quem aperta a guarda aqui? Ninguém. Eu não sei nem por que existe isso. Diz lá, o Facebook parou, aguarde ou saia, né? Hã? Ok, mano. Ok, sai, depois abre de novo, fecha. É assim. Com o quê? Com tudo na vida. A gente quer comer rápido, a gente quer se relacionar rápido, a gente tem emprego e se não deu um pouco certo, a gente quer mudar para ter outro. A gente acha que tem nosso carro e se der um problema a gente já pensa em trocar, porque é tudo muito fácil. Nunca se produziu, nunca se teve acesso a certas coisas como se tem hoje. Nós estamos criando um mundo descartável. Eu trabalho, se bobear, na empresa que mais emprega gente no Brasil. Se não for a que mais emprega, é uma das top 5 com certeza absoluta. Eu trabalho no Banco Itaú, que tem 90 mil funcionários no Brasil inteiro. 90 mil. Quantas pessoas eu entrevistei para entrar no banco e as pessoas dizem, se não der certo eu vou para outro lugar. Geralmente os mais jovens, né? Descartável, se não der certo eu vou para outro lugar. Se não der certo o meu estudo, eu desisto e começo de novo. Se não der certo, eu começo de novo. Se não der certo essa equipe, eu vou para outra. Se não der certo, eu vou para outro. E aí, um parênteses, com uma piada. E daí você vê como Ponte Pretano e Bugrino é um homem, não é? Porque ele podia dizer a mesma coisa. Ora, deu certo, eu troco, mas ele continua firme. É assim. Olha que coisa, que exemplo de homens e mulheres persistentes. Não trocam por nada. E isso essas pessoas são especiais. Essa parte não é brincadeira. Que são especiais é verdade. Mas é um exemplo bobo, mas que mostra realmente como a gente vive num mundo descartável. E tem gente fazendo isso com casamento. Tanto é que hoje muita gente não quer nem casar, se junta, porque se não der certo, separa e junta com o próximo. Se você não esperar o tempo que Deus quer que você espere, você não terá o melhor de Deus na sua vida. Eu lembro de algumas pessoas na Bíblia que foram assim. Agora eu lembrei que eu não escrevi absolutamente nada a respeito disso, mas Sansão, né? Sansão começa como cara. Sansão faz coisas sobrenaturais para o ser humano. Você sabe, eu tenho isso anotado na minha Bíblia. Quando Sansão começa a cair, um dia que ele vê Dalila e diz, essa é a mulher que eu quero. E todo mundo deu conselho para ele, espere para Deus te entregar a mulher que Deus quer te entregar. Ele disse, não, essa que eu quero. Foi e acabou com a história dele, porque não esperou o que Deus tinha para ele. E tantos outros, né? Eu lembrei porque Sansão não esperou e está relacionado à família, à mulher, à cônjuge. Se você não esperar, por que a gente ensina tanto compromisso? Por que a gente ensina tanto para os casais apaixonadinhos orarem tanto? Porque a gente tem que esperar o tempo de Deus, a pessoa de Deus, porque nós não vivemos num mundo descartável. Nós não podemos viver, o mundo está acabando, a gente tem muito trabalho, não temos tempo de perder tempo. Eu não posso viver na tentativa e erro. Tem gente que vive tentando. Eu e você não nascemos para isso, nós vivemos para vencer, não para tentar. Eu e você não nascemos para tentar e se não der certo a gente tenta de novo. Não, a gente viveu e
foi criado para vencer. A palavra de Deus para você e para mim, que somos mais do que vencedores, é porque nós nascemos para sermos mais do que vencedores, não tentadores. Não pessoas que vivem tentando, uma hora vai dar certo. Não, toda hora vai dar certo para a gente, se a gente fizer no tempo de Deus. Toda hora. E você vai viver no teu casamento, sendo transformado da água para o vinho, se você esperar o processo chegar ao fim. Eu vi lá, quando eu estava lendo sobre a produção do vinho, cada dia que o vinho ficar em contato ou com a casca, ou com a madeira, ou com um tonel de não sei o que, ou com não sei o que, ele fica diferente. Cada dia. Há coisas que acontecem no nosso casamento que são visíveis, e há coisas que são invisíveis. Nosso casamento está crescendo de forma invisível. A natureza é assim. Você planta. Eu lembro de... Eu nasci em São Paulo e fui para Valinhos com 6 anos de idade. Meu pai tem uma casa, mora na mesma casa até hoje. É uma casa com um quintal bem grande. O quintal da casa do meu pai tem 570 metros. E quando meu pai comprou aquela casa era pequena. Então tinha muito terreno e pouca casa, né? Tinha pé de tudo na nossa casa. Não tinha asfalto, tinha mexerica, limão, manga, laranja-lima, tinha milho na parte de baixo. E aí meu pai começou a evoluir a casa, começou a derrubar isso aí, pegou o carro uma vez e derrubou os milhos, que esse não dava mesmo, mas limão, laranja-lima a gente pegou ainda bastante na nossa casa. E uma vez meu pai decidiu criar coelhos. Terreno grande, fez um cercadinho, comprou 4 coelhos. 3 meses depois, eu sei que o número máximo, meu pai chegou a ter, a gente chegou a ter no quintal de casa mais de 100 coelhos, mais de 100. Mas não é, o coelho tá em casa, entra, tô no banheiro, sai o coelho, não, tinha um cercado, era uma coisa organizada. Mas eu lembro, olha a primeira vez na nossa inocência. Uma vez meu pai disse, essa coelha está grávida. A primeira cria que foi dar na nossa casa. Essa coelha está grávida. E a gente ficou acompanhando e começou a ler, meu pai lendo, e descobriu que realmente a coelha estava grávida. A coelha fez um buraco. Como eu sou um entendedor muito de criação de coelho, ela faz um buraco no chão, ela faz tipo um labirinto, não é um labirinto, ela faz em círculo, não é um caminho reto, ela faz para ter dificuldade de outro animal entrar lá. E ela tira o pelo da própria barriga dela, leva lá para dentro dos coelhos e cuida dos coelhos lá. E meu pai leu as coisas lá, achou que os coelhos já deviam ter nascido. Abriu o buraco um pouquinho lá, não viu nada. O que ele fez? Enterrou os buracos. A primeira vez, eu não sei se tinha coelho ou não, a gente nunca vai saber. Depois que a gente aprendeu, a gente acha que tinha coelho lá e meu pai não esperou o tempo que devia esperar. É que dó, depois tinha 100, tá bom, ó. E a gente acha que meu pai literalmente não esperou o tempo que tinha que esperar e sacrificou em vão uns 4 quilos de carne para a gente comer de coelho no final de semana. Por que não esperou? É uma situação, de novo, do dia a dia, mas que significa muito a gente aprender o que acontece quando a gente não espera. Quando a gente não espera o tempo que tem que esperar, a gente sempre comete atitudes erradas. Um dos segredos do sucesso para um monte de coisa na nossa vida é esperar o tempo que precisa ser esperado. Para não desistir ou até para começar. Tem coisa que você precisa esperar não para não desistir, mas para começar a dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo antes do tempo, você também não vai ser vencedor. Se você não esperar a vitória, o final da corrida chegar, você também não vai ser vencedor. Você quer ter um casamento transformado da água para o vinho? Você terá se
você esperar o processo chegar ao fim. 1 Coríntios 13, o amor é, primeira coisa, paciente. Paciência é algo que Deus tem para mim e para você. Se você não for uma pessoa paciente, eu não estou falando nem de... Entre em crise e peça para Deus transformar a tua vida. Você é uma pessoa que tem o amor de Deus na tua vida, você precisa ser paciente, sim. Ansiedade não é coisa de Deus, até porque depois tem outro versículo que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes entregue. Outro versículo diz: entrega todas as suas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a ser pacientes. Nós declaramos nessa igreja que nós teremos 500 células há 14 anos. Eu não desisti. Quem estava aqui há 14 anos? Eu, nós 4, Você desistiu, Lucas? Nem sabe, né? Nós não desistimos, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, passe quanto tempo passar, porque a gente não vai desistir antes que a nossa corrida chegue ao fim, em nome de Jesus. E você não vai desistir do seu casamento antes que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Você não tem direito de pensar em desistir. Você não vai, eu estou falando para a família, mais do que casamento, você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir do seu filho, você não vai desistir dos seus pais, você não vai desistir dos seus parentes meio próximos, não vai desistir, porque o milagre vai chegar se você não desistir antes da corrida acabar. Em nome de Jesus. Aprendeu 2 coisas? Você verá teu casamento sendo transformado da água para o vinho, se você usar os equipamentos adequados e se você esperar o processo acabar, em nome de Jesus. E para terminar, quanto Deus vai te dar? Quanto? O que o texto diz de João 2? Eu pedi para você repetir. O que eu pedi para você repetir? 6 potes, foi isso? 6 potes? Quanto Deus vai te dar? 6 potes. 6 potes de 80 a 120 litros de cada um. Sabe quanto Deus vai te dar? Eu só preciso que você ouça isso 1 minuto, preste atenção em mim. Deus vai te dar quantos potes você tiver para encher. Pelo menos 4 milagres de multiplicação da Bíblia: o azeite na botija, a água em vinho no casamento e as 2 multiplicações dos pães e peixes. Deus nunca disse quanto Ele daria, nunca. Ele encheu quantos compartimentos existiam em todas essas oportunidades para encher. Por que Deus encheu 6 potes no casamento? Porque só tinha 6 potes para serem enchidos. E se tivesse 60 potes? Eu quero garantir para você que 60 potes seriam enchidos naquela noite. E se tivesse 144 cestos ao invés de 12 cestos naquela multiplicação? Eu garanto para você que todos os 144 cestos seriam enchidos naquele dia. E se aquela mulher tivesse arranjado mais botijas para colocar azeite naquela noite, mais botijas seriam enchidas naquela noite e mais prosperidade existiria naquela vida. Você quer algo maravilhoso no teu casamento? Eu não vim aqui para dizer que Deus vai te dizer quanto Ele quer te dar, mas eu vim aqui para te dizer que você tem que estar preparado para receber. Quanto maior capacidade de receber, mais você vai receber. E às vezes Deus não vai chegar para você e vai dizer assim: ei, eu vou te dar 1 ano. Se prepare durante 1 ano, porque daqui a 1 ano eu volto para fazer um milagre na tua vida. E o teu casamento será transformado da água para o vinho. E você vai ter vinho tanto quanto você conseguir daqui a 1 ano. É agora. Esteja pronto.
Você e eu precisamos estar prontos para Deus entregar muito vinho nas nossas vidas. Muito, muito. Você tem que estar pronto para receber. A parábola dos talentos que a gente tem usado, o apóstolo tem usado, ele destacou isso para mim e para você. Deus deu conforme a capacidade de cada um. Se alguém naquela tarde tivesse capacidade para receber 100 talentos, teria recebido 100 talentos, mas não havia um naquele lugar capaz de receber 100 talentos. Quanta capacidade você tem buscado de Deus para Deus fazer um milagre na tua vida? Se você estiver satisfeito com 6 potes de água, Deus vai te dar 6 potes de água. Mas eu quero 6 milhões de potes de água na minha vida. E se você quiser 6 milhões, ou 600 mil, ou 60 mil, ou 60, ou 600, tenha essa quantidade de potes para Deus fazer eu multiplicar o vinho novo na tua vida. Se você quer receber 200 talentos, então se capacite para receber 200 talentos, porque Deus vai derramar na medida que você tem capacidade para receber. Em nome de Jesus. Eu não sei quanto é o teu, eu não sei quanto é o meu. Eu só preciso viver buscando, eu só preciso viver procurando ter muita coisa para que na hora que Deus vir entregar na minha vida, eu tenha tudo ali e digo, Deus, agora enche. Em nome de Jesus. Precisa ser assim no teu casamento. Talvez você não recebe o vinho novo no teu casamento porque você não tem pote para colocar. Já pensou nisso? O que o apóstolo Arão disse aqui terça-feira? Quem quiser sabedoria, peça a Deus que dá. Você já pediu? Já. Então Deus já te deu. Você que não tem capacidade de estar recebendo. Não é? Olha, eu já disse algumas vezes quando eu ministrei que eu gosto de ilustrar muita coisa que eu penso, que eu estou vivendo. E tem um pouco disso. Eu tenho que ter uma coisa muito grande aqui, um recipiente muito grande, para na hora que Deus vir entregar, eu esteja pronto para receber. Tem coisas, eu gosto de pensar que tem coisas que Deus já deu. Deus está aqui, ó. Posso pegar isso aqui? Não vou. Deus quer entregar isso aqui para Priscilinha, mas enquanto Priscilinha não abrir a mão dela, Deus está aqui, ó, na frente dela e segurando, mas ela não abre a mão. Quantas bênçãos perde porque a gente não tem a capacidade de receber. Deus está na tua frente para te entregar, mas você não gerou a condição de receber. E Deus fica lá esperando, não é a bênção que não veio, é a tua capacidade de receber que ainda não surgiu, que não foi gerada. Você precisa gerar oportunidades de Deus te abençoar, capacidade de receber talento. Você precisa ter muitos potes, botijas, cestos no teu casamento para receber o melhor vinho na tua vida e ver o milagre de Deus se cumprindo na tua vida em nome de Jesus. Se você tem lutado muito para pedir muita coisa para Deus e não tem recebido, mude a tua oração a partir dessa noite. Peça capacidade para Deus para receber. Talvez muita bênção aí Deus já preparou, já está tudo certinho, o pacotinho já está pronto. Você só precisa se encontrar com Deus para receber essa bênção. Então viva a partir de hoje pedindo para Deus te capacitar ao invés de Deus te dar. Talvez, e eu creio e profetizo na tua vida, você vai receber muita coisa que Deus já tem reservado e já preparou para você, em nome de Jesus. Amém?